Bom, olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nosso. Hoje eu tô com uma energia lá em cima porque a gente tem uma missão muito específica. E é uma missão de peso, né? Nossa, com certeza. O nosso objetivo hoje é fazer um super resumo para a turma revisar para a prova. Exato. Uma verdadeira sessão de revisão didática. Isso aí. A ideia é pegar séculos de história da psicologia e transformar num conteúdo claro, direto e, olha, impossível de esquecer na hora do exame. Eu diria que é um desafio e tanto, mas a gente está preparado, né? Olá para todo mundo que está acompanhando. Eu estou muito animado para decifrar isso tudo com você hoje. Pois é, e para começar com o pé direito, a gente precisa ir no ponto de partida que, bom, é essencial para qualquer prova. A raiz da coisa. A etimologia. Aham. A palavra psicologia, que vem lá do grego, né? Tipo, psique, que significa alma ou mente, e logos, que é o estudo ou o discurso. Só que tem um detalhe aí que muita gente deixa passar batido. Entender a psique na Grécia Antiga não era tipo estudar neurônios. Não mesmo. Originalmente, significava explorar a própria essência da vida, a alma, as emoções. É uma jornada muito louca de como o ser humano passou de, sabe, reflexões filosóficas debaixo de uma oliveira. Filosofando sobre a vida, né? Isso, até chegar na medição científica do comportamento dentro daqueles escritórios modernos de vidro que a gente conhece hoje. Ok, vamos desvendar isso então. Porque antes de estudar a mente lá no ambiente de trabalho, a gente precisa entender como a humanidade começou a tentar explicar o comportamento humano. Exatamente. A transição dos mitos para a razão. Culpa era de quem? De Poseidon, de Zeus, era tudo capricho dos deuses. Pois é, mas aí entram os primeiros caras a questionar isso. Os primeiros passos, com Tales de Mileto, por exemplo. O Tales. Ele trouxe as explicações racionais para a natureza. E também o Pitágoras, que, a turma sempre lembra dele por causa daquele teorema do triângulo na aula de matemática. Sim, o clássico teorema. Mas ele introduziu a razão e o pensamento lógico para entender padrões, sabe? Padrões e causas. Nossa, e tem uma curiosidade muito boa pra galera fixar bem isso na memória. A do Eratóstenes? Isso, conta pra eles. Cara, é impressionante. O Eratóstenes usou, sombras de obeliscos no Egito para medir a circunferência da Terra. Sombras, gente, sombras. Sombras. E ele chegou numa medida de quase 40 mil quilômetros, com uma precisão absurda para a época. Isso prova que a observação e a razão já eram ferramentas poderosíssimas lá atrás. Aham, não era só chute, tinha método, lógico. Então, para a turma anotar no caderno agora, eu vou propor uma analogia para a gente fixar o famoso trio de ouro da filosofia grega. Manda ver. Analogias salvam vidas nas provas. Bom, imaginem que a psicologia fosse uma casa sendo construída. Sócrates é o cara que vem e limpa o terreno. O preparo da fundação. Exato, ele faz isso com o autoconhecimento e a introspecção. Lembra da famosa frase, conhece-te a ti mesmo? Ele passa o trator na ignorância. Perfeito. Aí vem o aluno dele, né, o Platão. Isso, o Platão faz a planta baixa dessa casa. E ele desenha a planta dividindo a alma em 3 cômodos, digamos assim. A razão, a emoção e o desejo. Com a razão governando tudo, claro, na visão dele. O cômodo principal. E por fim, para fechar o trio, Aristóteles sobe as paredes, ele escreve o tratado De Anima, ou sobre a alma. Que já introduz o estudo sistemático da memória e da percepção. Ele já olha para as coisas de um jeito bem mais estruturado. Mas espera aí, me tira uma dúvida que sempre confunde a galera. Se Platão dizia que o mundo material é apenas uma sombra e que o corpo e a alma eram separados, mundos diferentes. O famoso dualismo platônico. Isso. Como é que a humanidade conseguiu dar o salto para estudar a mente de forma prática e material? Porque não dá para colocar a alma no microscópio. Excelente pergunta. E a resposta é que, demorou. Durante muito tempo, a alma foi exclusividade da religião, da teologia. A Idade Média inteira, né? Pois é. Para isso mudar, foi preciso que novos pensadores reorganizassem essa relação entre a mente e o corpo, o que faz a nossa ponte direta para a Idade Moderna. Era começou a debater como exatamente a gente adquire conhecimento. E aqui a gente tem os 3 pilares modernos. E tem quentíssimo de prova, fiquem atentos. Com certeza. O primeiro pilar é Descartes. René Descartes, o pai do dualismo cartesiano.
Ele separou de vez a mente do corpo. O corpo é só uma máquina, igual um relógio. A mente é algo imaterial. Uma separação radical. Aí, o segundo pilar é John Locke, o cara do empirismo. E o terceiro é Immanuel Kant, que tenta fazer tipo a união entre o empirismo e o racionalismo. Então aqui é onde a coisa fica realmente interessante, pessoal. Prestem atenção nessa analogia moderna para não esquecer nunca mais na prova. Vamos lá. Imaginem que a mente humana é um smartphone. O John Locke diz que a gente nasce como um celular zerado. Direto da caixa. Recém-saído da caixa. O que ele chamava de tábula rasa. E a gente só ganha funções baixando os aplicativos através das nossas experiências sensoriais. Ou seja, você encosta em algo quente, você baixa o aplicativo da dor e aprende. Exato. Mas aí vem o Kant e diz, pera, calma aí. As experiências importam, claro, mas o celular já vem de fábrica com sistema operacional embutido. As estruturas mentais inatas. Isso. Um sistema que permite rodar esses aplicativos. Porque se não tiver o Android ou o iOS ali por trás, o aplicativo da experiência nem abre. Essa analogia é perfeita. E, o porquê de se importar tanto é o que o professor vai cobrar. Kant, ao unir essa experiência com a estrutura inata, ele subsidia diretamente o que viria a ser a psicologia cognitiva no futuro. Nossa, faz todo sentido. Porque a mente não é só uma tela em branco. Ela é um processador ativo, né? Exatamente, ela organiza o caos do mundo usando esse sistema operacional de fábrica. Tempo, espaço, causalidade. Bom, filosofar sobre smartphones mentais e a alma é fascinante. Mas, para a psicologia ganhar, sabe, o status de ciência mesmo? O jaleco branco, né? Isso, o jaleco branco. Ela precisava de regras, jalecos e laboratórios. E o método não surge do nada, a gente tem que dar crédito aos pais do método científico moderno. Francis Bacon, primeiro. Que defendeu a observação e a experimentação, né? O método indutivo. E depois o Auguste Comte, com o positivismo, que basicamente bateu o martelo dizendo que conhecimento verdadeiro só vem de método empírico. Se não dá para medir, não é ciência. E isso nos leva ao grande marco histórico da nossa terceira sessão. Pessoal, atenção total aqui, isso é alerta vermelho de questão de prova. Não dá para esquecer esse ano e esse local. 1879. Anotem aí. 1879, Universidade de Leipzig, na Alemanha. Wilhelm Wundt cria o primeiro laboratório de psicologia da história. O nascimento oficial da brincadeira toda. Mas olha só o que o Wundt efetivamente fazia lá dentro. Porque ele não estava só assentado conversando sobre os sentimentos alheios numa poltrona, certo? Nossa, nem mesmo. Passava longe da terapia que a gente imagina hoje. Então o que ele media? Ele estudava os processos das sensações e das percepções humanas. A psicologia sai daquela filosofia abstrata da alma e entra num ciclo científico de verdade. Observação, hipótese, experimento e conclusão. E ele usava uns aparelhos bizarros, né? Sim, cronômetros super precisos. Ele pedia para uma pessoa apertar um botão quando ouvisse o som de uma bola caindo. Ele queria medir a velocidade do pensamento. Cara, ele provou que o processo mental demora uma fração de segundo no mundo físico. Ele quantificou a psique. É o nascimento oficial da psicologia como ciência independente. Fim da especulação de poltrona. E é aí que a gente entra na nossa quarta sessão, da fábrica ao divã corporativo. Porque agora que a psicologia é uma ciência capaz de prever comportamento, o mundo inteiro muda. Especialmente com a Revolução Industrial acontecendo a todo vapor. Exato. A ciência faz as malas, sai do laboratório de Leipzig e vai direto para o chão de fábrica. E o início disso, olha, foi bem brutal, viu? Muito brutal. A gente está falando do início do século XX com o Frederick Taylor. A gestão científica do trabalho. Isso. O Taylor via as pessoas basicamente como peças que precisavam funcionar mais rápido. Cronometrava cada movimento para eliminar qualquer segundo de ineficiência. É só lembrar daquela imagem clássica do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Aquele cara rodando engrenagens sem parar, num ritmo enlouquecedor. Aquela é a ilustração perfeita da busca obsessiva por eficiência e produtividade. O ser humano reduzido a uma extensão da máquina. Mas a linha do tempo organizacional não para por aí, né?
Como que isso evoluiu para os testes e tudo mais? Bom, a gente chega na Primeira Guerra Mundial. O foco ali era selecionar milhares de soldados rápido. Então criaram testes de seleção, como o Army Alpha e o Army Beta. Mas o foco era só cognitivo, né? Capacidade mental para operar um tanque ou ler um mapa. Puramente cognitivo. Ninguém estava perguntando se o soldado estava feliz ou motivado. E quando é que vem a virada? Porque o ser humano não aguenta ser só máquina para sempre. A virada gigantesca acontece na década de 30, com os famosos estudos de Hawthorne, liderados pelo Elton Mayo. Ah, os da fábrica que mexiam na luz. Exatamente esses. Eles queriam testar se mais luz aumentava a produção. A luz aumentou, a produção também. Até aí tudo bem. Mas aí eles diminuíram a luz para o nível da luz da Lua e a produção continuou subindo. É muito louco isso. O que foi o momento ahá deles ali? Eles descobriram que o que estava motivando as operárias não era a iluminação, era a atenção que elas estavam recebendo. O comportamento interpessoal, sabe? O ser humano não é só uma engrenagem. Elas se sentiram valorizadas. Tinha pesquisador perguntando a opinião delas. Isso gerou um senso de pertencimento absurdo. E o impacto disso na produtividade foi brutal. Foi a descoberta de que a motivação e as relações sociais impactam o trabalho muito mais que o ambiente físico. E no pós-guerra e nos dias atuais isso explode, né? O foco se expande para cultura, liderança, inteligência emocional, saúde mental. Completamente. E aqui, pessoal, é uma diferença crucial para a prova. Vocês precisam saber separar os dois conceitos históricos. Isso. Qual a diferença, de forma bem didática, entre a psicologia industrial e a psicologia organizacional? Bom, a psicologia industrial tem um foco mecanicista. É focada no recrutamento, na seleção e na adequação da pessoa ao trabalho. Aquele encaixe perfeito da peça. E a organizacional? A organizacional já tem um foco totalmente humano. É centrada na pessoa, no clima da empresa, na motivação, na liderança e no bem-estar mental. Nossa, ficou super claro. E hoje, no fim das contas, a psicologia no ambiente de trabalho é um pilar vital de relações interpessoais, né? Gestão de estresse, de mudanças. Produtividade saudável, sabe? A gente parou de tentar transformar o humano num robô. O que nos traz, pessoal, para nossa reta final. E olha, eu quero dar os parabéns para todo mundo que está acompanhando essa jornada de estudos até aqui. Foi bastante conteúdo, mas a gente cobriu todos os degraus. Passamos pela alma imaterial do Sócrates. Pelo sistema operacional inato lá do smartphone do Kant. Chegamos no laboratório dos milissegundos do Wundt em 1879. Até a gente entender que, no ambiente corporativo, a psicologia organizacional substituiu aquela visão do trabalhador como peça de máquina por uma visão de um ser humano super complexo. Um resumão incrível. E antes da gente fechar, como de costume, eu queria que você deixasse aquela provocação final. Para quem está ouvindo refletir um pouco além do que vai cair na prova. Bom, vamos lá. É algo que eu tenho pensado bastante. A gente passou todos esses séculos tentando provar que não somos apenas engrenagens de uma fábrica, né? Muito suor para provar isso. Sim, e isso culminou nessa psicologia organizacional moderna que valoriza a emoção e a criatividade humana. Uhum. Mas hoje, a gente tem inteligência artificial entrando com os dois pés na porta, ameaçando automatizar não só tarefas braçais, mas tarefas cognitivas mesmo. Analisar dados, escrever. Isso. Então a minha provocação é a seguinte: será que a psicologia organizacional do futuro vai ter que mudar o foco de novo? Como assim? Talvez a gente tenha que focar em como manter a nossa motivação e a nossa, digamos, alma intacta quando a gente começar a trabalhar diariamente, lado a lado, com máquinas que fazem o mesmo trabalho intelectual que a gente, mas que não possuem uma psique. Como a gente mantém a humanidade relevante no escritório? Uau! É um pensamento bem pesado e muito real, né? Porque o pêndulo tá balançando de novo. A gente saiu da máquina e agora a máquina sentou do nosso lado na baia do escritório. Exatamente. Fica aí a reflexão para o final de semana. Sensacional. Bom, muito obrigada pela companhia e pelas analogias incríveis de hoje. Eu que agradeço. Foi
Ótimo desvendar tudo isso com você. E estudem, viu, turma? É isso aí. Boa sorte na prova para toda a turma que vai encarar esse exame. Um abraço grande e até o nosso próximo mergulho.